Tu conhece um filme chamado Flow? Esse filme de 2024, dirigido por Gintz e Ballots, é o primeiro filme da Letônia, né, a ser indicado ao Oscar. E ele é mais um indicado, né, ao Oscar 2025, nas categorias Melhor Animação e Melhor Filme Internacional. O filme que foi inspirado no gatinho, né, que acompanhou o diretor durante o seu ensino médio. Durante o ensino médio, o Gintz ele já queria, né, ser animador e tudo mais. Ele chegou a fazer até um curta-metragem chamado Aqua, que contava a história de um gatinho que superava seu medo pela água. E anos depois ele decidiu pegar esse curta, né, e transformar aí no Flow. Flow, que é uma palavra em inglês que quer dizer correnteza, fluida, né, corrente. Tem tudo a ver, né? Porque o filme, a maior parte dele se passa mostrando sobre as águas, né? Sobre uma questão da inundação. E o filme, ele conquistou muita crítica, né? Tanto que ele ganhou o Globo de Ouro em Cannes, com melhor animação. E é um daqueles filmes que, por mais que não tenha diálogo, né? Ele se use da a questão das ações, os sentimentos dos animais, das reações deles, ele diz muito, né? Ele consegue realmente passar a mensagem, né, que está disposto a passar, que é uma mensagem de que tudo que é feito com empatia, com união, né, com vontade, existindo carinho pelas pessoas ao seu redor, e também com a questão de você não pensar só em si, né, você pensar no coletivo. Todas as vezes que você faz isso, as coisas sempre, né, fluem normalmente, elas dão certo e você consegue pensar numa solução melhor. O filme ele conta a história de um gatinho, né, que não é preto, gente, ele é cinza escuro, que ele perde, né, o seu lar depois aí de um futuro pós-apocalíptico, né, numa inundação e tudo mais. E ele tem que lidar com todas as diferenças, né, com todas as outras criaturas da natureza, já que não tem mais humanos, ficaram somente os bichos, né, os animais. E ele precisa lidar com isso para tentar sobreviver em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos. O filme, ele é um daqueles que faz você pensar, refletir, né? Eu, pelo menos, fiquei com ele na cabeça durante dias, né? Pensando sobre isso. Eu amo gatos, né? Já falei para vocês diversas vezes que aqui em casa a gente tem vários, né? E, assim, são nossos xodós, né? Então, eu fiquei pensando, né, que meu maior medo é que algum dia, né, algum deles for uma casa da vida, apesar da casa ser telada e tudo, aconteça alguma coisa e sei lá, eles desapareçam, aconteça qualquer, né? Acho que é o maior medo de qualquer dono de pet. E a gente fica pensando como seria o trajeto, né, de um bichinho sozinho aí no mundo, sem seu dono e tudo mais. E o filme, ele faz você refletir sobre isso, né, e tantas outras coisas. O filme, vários animais, né, vão te cativando de várias formas, como a capivara, que a gente fala aquela coisa aqui no Brasil, né, de que capivara é um bichinho mais legal, e realmente ela é um bichinho muito bacana, né, no filme, ela é muito solidária, mesmo tendo aquele jeitão dela muito peculiar. Tem também o pássaro secretário, que recebe esse nome porque em árabe a pronúncia é mais ou menos parecida com secretário, né, e quer dizer pássaro caçador. É um pássaro que acompanha bastante, né, no filme aí, um pássaro branco com grandes garras. E o pássaro secretário, a um primeiro momento, ele parece ser super assustador, mas depois termina sendo super empático, salvando até o gatinho, né, de uma situação muito difícil. E o filme ele foi feito todo em um programa 3D de código aberto chamado Blender, e ele se utilizou de sons reais dos animais, né, para tentar contar toda a história aí. Eu vou contar para vocês aqui, como eu já falei, eu vou sempre falar os filmes completos do Oscar, né, até o final. Então, se você não quer receber spoiler, não continua o vídeo. E o filme, ele conta a história de um futuro pós-apocalíptico, né? Ele não chega assim, o roteiro, ele não diz totalmente o que aconteceu. Fica aí a ideia para você pensar. Mas o que parece ser é que os humanos, depois de maltratarem muita natureza, fazerem muita coisa errada, né? Acabou que veio aí uma catástrofe
Ninguém sabe se todos morreram ou se foram resgatados de alguma forma, né? Eu li em alguns lugares que tinha algumas teorias que poderia ser uma nave espacial, por causa de uma cena que eu vou contar mais lá para frente, ou poderia ter sido algum navio que levou eles. Ninguém sabe ao certo. O certo é que o nível da água subiu muito, inundou, né, as redondezas, e o gatinho ele termina ficando sozinho para trás, né, sem o seu dono. A gente nota pelos diversas imagens que o dono dele era uma espécie de um artesão, né, alguém que gostava muito de fazer imagens de gatos, né. A gente vê alguns desenhos jogados pelo chão, né, ele costumava desenhar o gatinho e tudo mais. E o gatinho ficou sozinho, né? O gato já é desconfiado por si, né? E ele ficou ainda mais desconfiado por estar sozinho em uma situação que antes ele parecia ser extremamente protegido. E tem alguns cães caçadores que tentam pegar ele, né? Ele tenta sair aí de uma situação. E quando a água começa a subir demais, né? Ele se vê desesperado, porque os gatos não são acostumados com água, né? Negócio de nadar. Pelos menos os gatos aqui de casa, para dar um banho é um sacrifício, né? A gente termina mais banhado do que eles, né? Todo arranhado e tudo mais. E ele termina tendo que lidar com essa situação para tentar sobreviver de qualquer forma. E depois de tanto lutar, né, ele termina achando um barco. Quando ele entra achando que não tem nada, tem uma capivara, muito gente boa, né? Que só quer ficar em paz no canto dela e tentar sobreviver também, né? Ficar ali no canto dela sossegada. E o gatinho ele segue nessa, né? Dentro do barco, ou algumas vezes caindo dentro da água, tentando se recuperar. Em contrapartida, existem alguns pássaros que ficam ali rodeando, né? Que são os pássaros secretários. Tem um em específico que começa a encrencar com o gato, né? Ele começa a querer levar o gato para algum lugar, né? Resgatar, como se fosse uma presa. O gato tenta se salvar várias vezes, mas acaba sendo aí fisgado, levado, né, nas alturas aí pelo pássaro, que depois do gato tentar se soltar, ele acaba soltando e o gato cai novamente dentro do barco e ele sai desse barquinho, né, junto com a capivara. Eles acabam aí resgatando outros bichos, como um lêmure, né, que juntava algumas coisas dentro de uma sacola e eles resgatam esse lêmure e essa sacola deles para dentro do barco. Tem também um cachorrinho que antes parecia ser chato pra caramba, né? Eles achavam chato porque ficava correndo atrás do gato e tudo mais. Eles acabam recolhendo esse cachorrinho também, né? Ele vai para dentro do bar. E a ave, em um momento depois, né, em que o gato tenta ir fugir dela mais uma vez, ele termina protegendo o gatinho, né, do seu próprio bando que queria fazer alguma coisa pior, né, com o gato. E o bando dele termina machucando a asinha dele, né? E ele fica machucado e não consegue voar para acompanhar o bando, né? Que acaba deixando ele para trás. Então ele fica muito triste, mas ele vai junto com os outros animais no barco, né? Em busca da sobrevivência. No caminho eles passam por muitas adversidades, né? É, existe toda a questão da luta pela sobrevivência, né? Eles vão acabando ficando muito unidos. Tem um determinado momento em que o barco para em um determinado local e o gatinho ele sobe para ver, né? Sobe uma escadaria para ver esse determinado momento, né? E lá em cima ele encontra o pássaro, né? E é nessa hora que a gente vê uma das cenas assim bem diferentes, né? Bem marcantes, que o resgate desse pássaro, né? Por um feixe de luz, por um portal de luz, que existem algumas teorias sobre, né? Pelo menos no meu entender, foi como se ele tivesse falecido, né? Ele tivesse morrido, ele não tivesse conseguido aí aguentar a jornada, né? Por diversas coisas, né? Por todas as adversidades. E eu vou partir agora para a parte 2 para tentar explicar o resto para vocês.